Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre o tema seres vivos e as relações alimentares. Hoje, o foco do nosso conteúdo é o desequilíbrio que ocorre nessas cadeias. Revisando o conteúdo da aula passada, nós vimos que as cadeias alimentares são formadas por grupos de seres vivos que desempenham funções específicas. Trouxe aqui para revisar uma cadeia alimentar composta por uma planta, capivara e uma onça. Então, como nós já havíamos falado em outras aulas, a cadeia alimentar ela se inicia pelo produtor. Esse produtor, nesse exemplo aqui, é uma planta. Poderia ser uma alga também, por exemplo, no caso, uma alga marinha. Então, esses produtores, eles não consomem outros seres vivos. Eles, através da energia do sol, conseguem produzir essa própria energia para sobreviver. Só que os animais que se alimentam das plantas, eles são chamados consumidores primários e também são classificados como herbívoros. Então, justamente por conta que se alimentam das plantas. O exemplo usado aqui na cadeia é a capivara. Seguindo a cadeia alimentar, a onça, ela se alimenta da capivara e é chamada consumidor secundária nessa cadeia, justamente por ser a segunda. Então, o herbívoro aqui é o primeiro, por isso que é consumidor primário. Em seguida tem a onça, o consumidor secundário. Então, essa onça, ela é um animal extremamente predador e que vai se alimentar desses herbívoros. Trouxe aqui para vocês outro exemplo de cadeia alimentar para nós revisarmos. Essa maior um pouquinho e com um grupo extremamente importante que a outra não trouxe, que são os decompositores. Então, algumas cadeias podem vir, assim como essa, demonstrando os decompositores, outras, como a anterior, podem não vir. Mas é importante que vocês saibam que esses decompositores eles fazem parte de toda e qualquer cadeia. Então, os dejetos liberados pelo sapo, pela cobra, alguns restos foliares da planta, do seu caule, são degradados pelos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, basicamente, eles fazem com que essas partículas, esses dejetos, deixem de existir. Transformam em partículas menores que as plantas são capazes de absorver. E aí a planta absorvendo esses nutrientes que os fungos e as bactérias degradaram, todo o ciclo da cadeia alimentar vai de novo se fazer. Depois de revisarmos os conceitos básicos sobre cadeia alimentar, vamos para o foco do nosso conteúdo, que é o desequilíbrio que ocorre nessas cadeias. O desequilíbrio é um problema ambiental da atualidade e é devido a práticas do homem. Então, são práticas realizadas pelo homem que botam em risco não só a sua vida, mas como de todo o ecossistema. Dentre essas práticas, nós podemos citar a caça predatória dos animais, a poluição das águas, do ar, a contaminação de rios e o desmatamento. Todos esses são fatores que influenciam diretamente esse tipo de problema. Então, o ser humano, como eu já havia falado, é o principal autor desse desequilíbrio que ocorre na cadeia alimentar. Vamos entender agora o que provoca essa cadeia, esse desequilíbrio dentro da cadeia. O que pode acontecer com os seres vivos de uma cadeia alimentar quando ela está em desequilíbrio? Vamos lá compreender? Vamos ler para entender. Trouxe para vocês uma reportagem que diz o seguinte: superpopulação de capivaras causa transtornos para agricultores do Espírito Santo. Após reclamações frequentes sobre a superpopulação de capivaras nas plantações,
Os produtores rurais de municípios da região serrana, no Espírito Santo, se reuniram para encontrar uma solução para o problema. Os animais costumam comer as plantações e destruir a produção dos agricultores. Segundo os agricultores, as lavouras mais prejudicadas são as que ficam próximas do rio. Então, basicamente, essa reportagem traz um problema ambiental, um desequilíbrio da cadeia alimentar. Então, se a capivara ela está com uma superpopulação, está com muitos indivíduos se reproduzindo em alta frequência, isso quer dizer que os predadores, ou seja, os animais que se alimentam da capivara, consequentemente, eles estão com algum problema. Continuando a reportagem, os agricultores eles afirmam que há cerca de 4 anos, o número de capivaras no município de Alfredo Chaves começou a aumentar. A veterinária Mônica de Alveranga, mestre em ciência animal e que pesquisa as capivaras, explicou que a superpopulação dos roedores acontece porque predadores, ou seja, os animais que comem a capivara, como o jacaré, estão em extinção. É um problema que acontece no Brasil inteiro. Lugares banhados por rios e cursos d'água. As onças, os jacarés que poderiam fazer o controle populacional desses roedores estão em extinção, explicou. Além da destruição das lavouras, existe a preocupação com o carrapato, que transmite a febre maculosa, doença que pode levar à morte. Então, observem aí que o principal problema das capivaras, elas terem aumentado tanto a população no Espírito Santo, nessa região do município de Alfredo Chaves, foi porque o predador, que é o jacaré e a onça nessa região, simplesmente estão quase em extinção. Então, se não existe o animal que se alimenta da capivara, consequentemente, ela vai ter uma superpopulação. E quem vai sofrer? Os animais, os seres vivos, que a capivara se alimenta, que são as plantas. Então, é por isso que os agricultores estavam em apuros, porque as capivaras estavam se alimentando da lavoura. Para facilitar nossa compreensão, trouxe para vocês mais 2 exemplos sobre consequências que esse desequilíbrio ecológico pode causar na cadeia alimentar. Vamos lá para o exemplo. Homens começam a caçar cobras numa determinada área ecologicamente equilibrada. Com a diminuição no número de cobras, aumenta consideravelmente o número de sapos. Então, se o homem começou a caçar a cobra, então isso quer dizer que a cobra ela pode entrar em extinção, porque o ser humano está matando, e aí quem vai se beneficiar é o sapo, porque ele vai começar a aumentar a sua população, vai começar a se reproduzir e não vai ter animais que venham a comê-lo. Então, consequentemente, ele vai aumentar a sua produção. Se a quantidade de sapos aumenta, o que vai acontecer com os insetos? Os insetos eles vão começar a reduzir. Então, se o sapo está em grande quantidade, ele vai precisar de mais comida. Então, consequentemente, essa população aqui de insetos também corre o risco de entrar em extinção, simplesmente porque a população de sapos vai começar a devorar todos que achar pela frente, podendo faltar para outras espécies que também se alimentam de insetos. Então, não é só o sapo que se alimenta de insetos. Se ele comer todos porque ele está em grande quantidade, outros animais que se alimentam de insetos também vão sofrer as consequências desse desequilíbrio.
O terceiro exemplo, eu trouxe para vocês alguns questionamentos para vocês refletirem. Vamos lá. Já tentou cultivar uma horta em casa? Plantar tomates, couves, cenouras, feijões e uma infinidade de verduras? O que aconteceu quando as plantas chegaram principalmente no estágio de frutificação, quando ia dar frutos? Sem o uso de venenos, a horta conseguiu sobreviver? Então podemos levar não só para o lado da horta, mas as roças que os nossos pais plantam. Será que eles conseguem colher seus frutos sem utilizar esses venenos? Pois é, tenho certeza que vocês já ouviram os avós de vocês falando que antigamente eles não utilizavam esses venenos todos e conseguiam plantar. Mas a principal causa dessas pragas que acometem o milho ou o feijão é justamente esse desequilíbrio que ocorreu na cadeia alimentar. Então, porventura, muitos desses animais tiveram que sair dos seus locais de origem por conta que o ambiente foi desmatado, ou o ser vivo que se alimentava deles deixou de existir. Então, todo esse desequilíbrio provocou que eles se transformassem de repente em pragas, em virtude da escassez de alimentos que agora eles não têm. Então, turma, nossa aula acabou. Espero que vocês tenham compreendido as relações existentes entre esse desequilíbrio que ocorre nas cadeias alimentares, que são frutos da ação do homem. Então, espero também que vocês sejam verdadeiros amigos da natureza, porque sem ela não tem vida. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Se cuidem. Abraço.